tudo bem? O vídeo de hoje é de marmitas para a semana. Nesse meu vídeo aqui em cima de marmitas para a semana, eu fiz um peixe no papilote, que nada mais é do que um peixe envolvido em um envelopinho. E aí eu fiz de papel alumínio e fiz de papel manteiga. Muita gente me perguntou se poderia fazer esse mesmo processo com o frango. Não dá pra fazer com o frango, porque o frango ele ia ficar muito úmido, ia soltar muito líquido, não ia pegar o tempero legal. Então hoje eu vou ensinar uma forma de fazer o frango no forno como se fosse um papilote, mas na verdade é uma cestinha. E como é um processo muito minucioso, assim, tem um pouquinho de detalhe, eu vou mostrar esse processo de perto, como faz esse frango. Lembrando que o frango tem que estar cortado em cubos pequenos, tá? Não pode ser cubo grande, senão ele não vai assar por completo. Então, cubo pequenininho. Primeiro, nós vamos começar com o frango. Então, aqui eu peguei o papel alumínio e o próprio papel alumínio eu fiz 3 cestinhas aqui. Então, é só você abrir o papel alumínio, fechar aqui, amassar uma cestinha, amassar outra cestinha. E aí, você vai ter a divisória aqui. Então, 1, 2, 3. Depois eu vou vir com o papel manteiga, tô cortando aqui em um quadradinho, e vou colocar em cada uma dessas cestinhas, só para o papel alumínio ficar em contato direto com o frango. Então eu venho aqui, ó, e coloco nessa cestinha. Então, ó, vou vir com um pouquinho de frango e vou colocar nessa primeira cestinha. Aqui eu tenho equivalente total a 1 kg de frango, tá? Então coloquei. Aí eu vou vir aqui nessa segunda cestinha e vou colocar outro papel manteiga, é o mesmo processo. Então aqui eu vou começar a colocar páprica picante, um pouquinho de mostarda em grão e um pouquinho desse tempero que é garam masala. Ele tem cominho, coentro, pimenta da Jamaica, cravo, cardamomo, louro, noz moscada, fenogreco e anis. Você pode usar o tempero que você quiser, aqui é só uma sugestão. Venho com um pouquinho de sal, o sal eu vou colocar em todos eles, então eu vou aproveitar e já vou colocando. Pimenta, aqui é um mix de pimenta, tá? Nesse daqui do meio eu vou colocar um pouquinho de cúrcuma, ou pode ser açafrão também, e um pouquinho de curry, poderia ser só o curry também. E nesse nosso último eu vou colocar um tempero que é de cebola, salsa, pimenta. Também vou colocar um pouquinho de tomilho, poderia ser qualquer erva, tá? E pra finalizar, um pouquinho de noz moscada. E pra finalizar, eu vou colocar um pouquinho de azeite em todos eles. E aí depois eu vou vir com a minha mão limpa ou com uma colher e mexer todos eles. Finalizado o processo do frango, ó, ele vai ficar assim, é super simples. E aí você tem frango com diferentes sabores para a semana inteira. Agora a gente vai levar ao forno. Você não precisa parar essas bordinhas de papel, ela não vai queimar. Então a gente vai colocar no forno por mais ou menos 35, 40 minutos. No final eu falo pra vocês, o forno tem que sempre estar pré-aquecido em qualquer receita que a gente faça. Então, forno pré-aquecido levou o frango ao forno. Enquanto o nosso frango está no forno, eu vou fazer uma berinjela que também é no forno, por isso que eu vou começar a fazê-la agora. Eu coloquei um pouquinho de azeite aqui nessa forma e eu vou untar, vou espalhar o azeite nessa forma. Bem espalhadinho pra gente colocar a berinjela depois. Espalhado, agora eu vou pegar a berinjela e vou empanar. A berinjela você tem que cortar e logo após empanar, porque ela oxida, então ela vai ficando escura. Como que a gente empana? Na gastronomia a gente aprende que é uma mão suja e uma mão limpa. Então eu venho com a minha mão suja, suja quer dizer o quê? Que eu vou passar no ovo e vou passar na farinha. Essa daqui não vai fazer nada. Porque às vezes eu preciso pegar alguma coisa, pegar um tempero, e aí ela tem que estar uma mão limpa para pegar outro ingrediente. Então eu passo aqui no ovo, tá? Que tem um ovo mexido. A quantidade de ovo vai depender da quantidade de berinjela que você vai fazer. Aqui eu tenho o equivalente a uma berinjela. E aqui eu venho nesse mix de farinha que eu fiz, que é farinha de arroz com quinoa. Quinoa em flocos. Então aqui eu venho, ó, e passo nessa minha farinha já que eu pré-fiz. Empanado, agora eu venho na minha assadeira e vou dispondo. Se você não tiver farinha de arroz e quinoa em flocos, você pode usar
farinha de grão de bico, farinha de linhaça, farinha de aveia, farinha de amêndoas, qualquer tipo de farinha que você quiser usar, tá? E aí vou fazendo esse processo em toda ela. Nessa farinha eu também coloquei um pouquinho de sal, quase que esquecendo. Coloquei um pouquinho de sal para dar um gostinho melhor, mas é um bem pouco. Se você não quisesse colocar sal, você poderia colocar outro tempero da sua preferência. No nosso caso aqui, eu vou colocar o tomate confit em cima para dar um sabor a mais. Mas essa daqui também seria uma perfeita entradinha, poderia ser uma mini pizza. Então você empanaria ela, colocaria o molho de tomate caseiro que eu ensinei aqui no canal. E aí você colocaria o molho em cima, um pesto, um queijinho, da sua preferência, tá? Só usar a criatividade. Empanado aqui vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido também. E vou fazer o nosso tomate confit de uma forma diferente, ó. Eu coloquei um ramequin, que é esse bolzinho aqui, o tomatinho cortado no meio. É importante cortar o tomate no meio porque às vezes tem uma larva dentro e aí você consegue ver. Se você coloca o inteiro, quando você levar à boca você pode ter uma surpresa desagradável. Então aqui a gente tem o nosso tomate confit. Eu fiz nesse ramequin só porque a quantidade é pequena aqui e também para agregar um pouco mais de sabor. Então eu vou vir com um pouquinho de azeite e vou regar aqui em cima. Para fazer um confitado, geralmente o azeite tem que passar o tomate. Só que no caso do tomate a gente não precisa fazer isso porque ele já solta bastante água. Então se você quisesse fazer um confit de outro ingrediente, aí você teria que colocar mais azeite. Aqui é só um pouquinho mesmo, equivalente a uma colher de sopa em cada, 2 no máximo. Um pouquinho de pimenta e um pouquinho de alecrim em cima para agregar um pouco de aroma, sabor a essa preparação. E agora eu vou levar todos eles ao forno. Eu não vou colocar sal nesse tomate confit porque eu não acho que é necessário. Se você quiser, você pode colocar. Então a gente vai levar ao forno. Mais ou menos uns 40 minutos, mas no final eu falo pra vocês. A 180 graus Celsius e o forno pré-aquecido. Enquanto as nossas preparações estão no forno, aqui eu tenho um pouquinho de grão de bico que eu deixei de molho de ontem pra hoje, então 12 horas aproximadamente, mas poderia ser 8 também. E aí eu vou colocar nessa panela de pressão que eu tenho água aqui, então você vai colocar água uns 2, 3 dedos acima no máximo. E um pouquinho de sal eu vou levar ao fogo. Essa receita é super simples, é bem prática mesmo, tá? Existem várias formas de fazer o grão de bico. Eu vou ensinar essa porque é a forma mais simples para uma marmita, como você está fazendo muita coisa. Então é só você dispor aqui o grão de bico na água e levar ao fogo. Agora eu vou tampar e levar ao fogo por aproximadamente 20 minutos no máximo, 25 minutos. Enquanto isso, eu vou fazer legumes no vapor. Eu vou pegar a panela que tem esse tipo escorredor e aí eu coloquei água mais ou menos até aqui. Aqui eu tenho chuchu cortadinho e cenoura cortadinha, tá? E aí eu vou colocar todo esse conteúdo aqui. Aqui eu tenho 3 cenouras, ela era bem pequenininha, orgânica, e um chuchu. E aí eu vou colocar um pouquinho de azeite, sal e levar ao fogo para ela ficar no vapor. O vapor aqui vai mais ou menos 4 minutos. Depois eu vou acrescentar brócolis e abobrinha porque ela cozinha mais rápido no vapor. Então eu vou deixar por aproximadamente 4 minutinhos. Passados 4 minutos que a nossa cenoura e o nosso chuchu está no vapor, agora eu vou colocar o brócolis e a abobrinha. O corte pode ser também o que você quiser, tá? Esse aqui eu não vou temperar com sal nem com azeite, só vou colocar lá. Enquanto todas as nossas preparações estão ficando prontas, né? Eu vou vir aqui na frigideira e vou refogar um pouco de cebola e depois um pouquinho de alho. Essa preparação aqui eu estou utilizando para depois vir com esses legumes no vapor e refogar aqui. É só uma forma de agregar mais sabor. Eu não gosto quando o legume tá só no vapor e aí tá sem gosto, sem nada. Eu não gosto particularmente. Mas se você gosta, se você acha mais prático, tudo bem. Você pode fazer no vapor e depois colocar direto na marmita. Refogada aqui a cebola. Agora eu vou vir com os nossos legumes, que ficou aproximadamente 7 minutos, 8 minutos no total. Mexo bem e vou ajustar colocando um pouco de pimenta.
Então já comecei a porcionar os legumes, já retirei o nosso tomate confit do forno, ó, fica bem gostoso isso aqui. Você pode servir até como uma entradinha. E aqui tá a nossa berinjela, ó, ela fica bem solta, tá vendo? Ela fica solta mesmo, então você pode vir com aquele tomatinho aqui, colocar em cima e comer como se fosse uma pizza. Depois eu vou porcionar aqui na nossa marmita. E aqui eu retirei o nosso grão de bico do forno, ele ficou 20 minutinhos na pressão. E aqui eu tenho um refogado, eu coloquei manteiga e um pouquinho de alho. Eu tô usando a mesma panela que eu refoguei os legumes, não tem importância, você não precisa lavar. Então eu vou colocar esse grão de bico aqui e vou refogar ele um pouquinho. Refogado o grão de bico, agora eu vou vir com um pouquinho de mostarda Dijon e vou colocar aqui em cima só para acrescentar um pouquinho de sabor. Aqui eu tô colocando equivalente a 1 colher de sopa, tá? Continuo refogando e por cima eu vou colocar um pouquinho de erva, pode ser orégano, pode ser salsinha, cebolinha cortada mesmo, cebolinha natural, você que escolhe, tá? Qualquer um deles vai ficar muito bom e cebolinha vai ficar ainda melhor, infelizmente eu não tenho. Essa ervinha que eu tô colocando é o orégano, então eu vou continuar refogando aqui, depois eu vou porcionar e aí eu volto pra vocês verem como ficou. E aqui tá o nosso frango, ele ficou por aproximadamente 1 hora no forno. Quando você sabe que tá pronto? Quando a água reduzir um pouco, porque vai soltar um pouco de líquido aqui, então quando ela reduzir, tá pronto. Vou porcionar e eu volto. Então é isso, gente, eu porcionei, vou tirar as fotos pra vocês verem como ficou. E eu tenho 2 questões pra falar muito importante. Uma é, muita gente me pergunta, posso comer arroz e feijão junto com isso? Pode. A combinação de arroz e feijão é cultural no Brasil. Todo mundo já comeu arroz e feijão. Além disso, a composição do arroz e do feijão, ele consegue fornecer uma quantidade de aminoácidos essencial que o nosso corpo não produz suficiente. Então essa combinação fornece os 9 aminoácidos essenciais que a gente não consegue produzir. Para quem é vegetariano é super importante a combinação de arroz e feijão. Se você quiser que eu faça uma marmita com arroz e feijão, deixa aqui embaixo que eu terei muito prazer em fazê-lo. Segunda coisa, é importante você colocar o papel manteiga se você vai fazer esse tipo de preparação toda semana, se você vai usar o papel alumínio toda semana. Como eu expliquei no vídeo de marmitas, em excesso ele pode ser tóxico. Porém, se você não vai fazer toda semana, vai fazer uma vez ou outra, eu recomendo que você não use o papel manteiga, porque o papel manteiga pode rasgar e a maioria vai rasgar, porque a maioria dos papéis de manteiga tem uma qualidade muito ruim. Então vai rasgar, vai prender no frango, vai ser difícil de tirar. Então eu recomendo que você não use o papel manteiga e use só o alumínio. Ou que você suje um pouco mais de travessa. Então ao invés de fazer esse frango em uma travessa, faça em travessas separadas no vidro mesmo. E aí você não vai precisar usar nem o papel alumínio nem o papel manteiga, porque o papel manteiga pode rasgar. O meu aqui rasgaram alguns, então vai ser difícil de retirar. Mas se você quer fazer essa preparação toda semana, junto com aquele peixe no papilote que eu ensinei, que usa também papel alumínio, aí você vai ter que optar pelo papel manteiga ou colocar em travessas separadas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar e curtir o vídeo se você gostou. E agora eu vou tirar as fotos para ver como ficou. Um grande beijo e até a próxima!